Bom dia. Parece que o sol está despontando, né? Tirando um pouquinho da umidade que tem causado algumas gripes, algumas tosses, pelo que eu estou ouvindo aí. Primeira pergunta de hoje para nós. Você conhece alguém humilde? Humilde realmente, de fato humilde? Um amigo, um familiar, um irmão em Cristo? Se você se julgou humilde, deixou de ser humilde. É difícil a gente conhecer alguém que seja humilde. Mas eu gostaria de explicar o significado dessa palavra humildade. Qual é o seu significado? O resumo dessa palavra significa conhecer seus próprios limites, suas fraquezas, suas falhas, ser simples, modesto, sem vaidade. Isso é o resumo dessa palavra. Tem um pouco mais, né? Esse é o resumo do resumo. Então, alguém humilde deveria ter essas qualidades, essas características. Vamos baixar nossa cabeça só, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, queremos pedir a Ti, o Pai, que Tu esteja nos conduzindo agora, nesse tempo, que Tu trabalhe no coração de cada um, que cada um possa deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração, que Tu me uses, Senhor, de revelação da Tua palavra, e que aqui estejamos para a honra e glória do Senhor. É isso que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como nós não conseguimos encontrar pessoas tão humildes no dia a dia, então é melhor nós irmos aos exemplos bíblicos, né? E é impossível você começar uma trajetória bíblica sem começar por Moisés. Moisés é uma das pessoas que é um exemplo de humildade. Moisés era um bebê escravo que foi salvo porque Deus assim o fez, se tornou um príncipe do Egito, reconheceu depois o seu povo e a sua história e não aceitou mais o fato de ser um príncipe egípcio com todas aquelas heresias. Então ele cometeu um assassinato, fugiu para o deserto para não ser morto e ficou lá 40 anos cuidando de cabras. Então imagine você que um príncipe fugiu para o deserto para cuidar cabras. Moisés falou com Deus, ouviu o próprio Deus. Aquilo que Moisés falava acontecia. Ele ia lá e dizia para o faraó, vai vir sapo, vai vir ranço. Acontecia. Claro, era Deus que fazia acontecer. Mas o que Moisés anunciava acontecia, as 10 pragas. Moisés fazia sinais milagrosos com o seu cajado. Moisés separou o mar vermelho. Com a sua mão as águas foram divididas. Fez sair água da rocha, instruiu a construção do tabernáculo, orientou a construção da arca da aliança, ordenou os sacerdotes, se tornou juiz e profeta, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Embora o livro Números e Deuteronômio, ele não concluiu. Os últimos 2 ele não acabou eles, mas ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Não existe registro da Bíblia antes das escrituras de Moisés. Se existe é muita coisa que não é bem provada, não tem como provar. Aí eu pergunto para nós, será que Moisés tinha motivos para deixar de ser humilde? Imagine que você descesse hoje no Rio das Antas, estendesse a mão e as águas separassem. Toda a mídia ia ficar sabendo, você ia ficar famoso, ia ser o cara. Qualquer um hoje que fizesse algum feito desses que Moisés fez, claro que pelo poder de Deus, não por si próprio, ia se achar o máximo. Mas Moisés foi humilde. Eu gostaria que vocês abrissem agora em 2 Reis, capítulo 22. Aqui é a história de Josias, eu só vou citar alguns exemplos aqui. Quando vocês tiverem tempo, leiam todo esse capítulo 22 e vocês vão entender a história, já foi falado sobre Josias aqui. Josias foi um rei, um dos melhores reis de Judá. Um rei que não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Um rei que fez aquilo que Deus se agradava. Mas olha a história de Josias. Se você ali ler o 1, vai ver que aos 8 anos Josias se tornou rei. Aos 8 anos de idade. Depois, aos 26 anos, ele encontrou o livro da lei, o livro de Moisés. Olha o 22, versículo 3. Diz assim: no 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de
Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote. Então, no versículo 3, Josias mandou ele lá para ver o que estava acontecendo no templo, para reconstruir o templo. E aí no versículo 22, 10 e 11, olha o que diz no versículo 22, 10 e 11. E o secretário Safã acrescentou: ao sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ou seja, Josias podia ser um rei simplesmente como foi o pai dele, como foi o avô dele, péssimos, ruins, que fizeram tudo errado, que não se importasse com o que estava acontecendo com o seu povo. Vamos pegar um exemplo hoje da nossa política, do nosso Brasil. Quantos sucessores e sucessores continuam fazendo as coisas erradas sem se preocupar com o povo? Mas não, Josias buscou, se humilhou e viu que estava sendo feito tudo errado. E então, para resumir a história, no 23, do 1 ao 3, ele fez o seguinte: depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá, de Jerusalém, e em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. E então todo o povo se comprometeu com a aliança. Olha o exemplo que eu pego desse cara aqui. Primeiro que ele era um guri, né? Você imagina que criança de 8 anos hoje são tão orgulhosos que não obedecem nem aos próprios pais. Josias, no entanto, se humilhou aos 23 anos, porque foi no 18º ano do seu reinado. Então, com mais 8, 23, 24 anos, que ele se tornou, que ele encontrou esse livro aqui, que ele viu isso que estava acontecendo. Então, vocês imaginem se hoje tivesse uma autoridade, alguém realmente importante que se humilhasse, que quisesse mudar as coisas, o povo com certeza ia querer também. Foi isso que aconteceu aqui. O povo também estava corrompido, mas alguém chegou e disse: não, gente, estamos indo para o caminho errado. Nós precisamos fazer alguma coisa. E foi isso que aconteceu com Josias. Mas o que é mais importante, ele era um rei. Ele não precisava se humilhar. Se fosse eu, se fosse um de nós um rei, será que a gente seria humilde? Um rei tem autoridade, tem poder. O terceiro exemplo bíblico é Pedro. Pedro curou paralíticos, ressuscitou Tábita. Até a sua sombra era procurada quando ele passava nas ruas para cura dos enfermos. É claro que não era a sombra de Pedro que curava, era a fé das pessoas. Mas enfim, você imagina que se a minha sombra ou a sombra de você, quando se passasse na rua, curasse enfermos e doentes? Será que seria fácil se manter humilde? Pedro era pescador quase analfabeto, se tornou um apóstolo intrépido, com muita habilidade e conhecimento. Então é um bom exemplo para nós de humildade. E o que falar de Jesus então? Jesus aos 12 anos ensinava no templo, inclusive para os mestres da lei. Jesus, seu primeiro milagre foi transformar a água em vinho. Os gringos também fazem isso, né? Os gringos usam anilina, corante, açúcar, eles usam uma química imensa para fazer o vinho. Jesus só pegou a água e a água foi transformada em vinho, né? Jesus multiplicou pães e peixes, expulsou demônios, ressuscitou a filha de Jairo, o filho de uma viúva de Naim, e ressuscitou Lázaro. Andou sobre as águas, fez Pedro andar sobre as águas, fez todos os tipos de milagre, inclusive o de morrer e ressuscitar. Ele mesmo ressuscitou da sua morte. Tinha multidão de seguidores que o adoravam. Jesus era Deus e se fez carne. Precisamos mais exemplos de humildade? Imagine que qualquer um
que seja Deus, né? Um ser acima de tudo, um ser celeste, um ser que bastava pensar ou estalar os dedos e acontecia, se tornou um homem simples que andava no meio das pessoas simples e comuns. Abre 1 Pedro, capítulo 2, do 21 ao 24. 1 Pedro, capítulo 2, 21 ao 24. Aí diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Esse era Jesus, que se esvaziou-se a si mesmo, como diz em Filipenses capítulo 2. Volta um pouquinho aí, acha? Filipenses. Está caindo tudo aqui. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus esvaziou-se, humilhou-se a si mesmo, tornando-se carne. Se vocês lerem toda a Bíblia, vocês vão ver quão complicado é a carne. A carne sempre é problema, sempre. Qualquer carne, você pega uma carne e deixa fora da geladeira uns 2 dias para ver o que acontece. Não tem resistência alguma, a carne é problema. Em toda a Bíblia, e Jesus humilhou-se e se transformou em carne. Bom, esses são os exemplos bíblicos que nós temos. E tem muitos outros, mas não vamos nos alongar aqui, eu quero trazer isso para nós agora. Se fosse nós, como nós podemos ser humildes? Ou melhor, por que nós não somos humildes? O que implica para não sermos humildes? Há 3 pontos importantes. O primeiro deles é o egoísmo. Eu, em tudo, venho primeiro. Primeiro, as coisas que eu gosto. Primeiro, as coisas que eu faço. Primeiro, aquilo que é meu. Tudo eu venho em primeiro. Isso chama-se egoísmo. Não importa a fome. Se lá na China tem 1 milhão de pessoas passando fome, se nos países africanos tem 2 milhões passando fome, a minha fome é mais importante. Não importa quantas pessoas estão passando fome ao meu redor. Não importa se uma pessoa estiver empurrando o seu carro que está sem gasolina. A minha vez, eu vou encher o tanque e vou levar uns galãozinhos para casa de gasolina, se possível. Por quê? O importante é que não falte nada para mim. Isso é egoísmo. Não importa se eu estou errado. Eu não abro mão dos meus direitos. Ah, mas é porque eu tenho razão, porque é minha justiça. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa o Espírito Santo ministrar o coração de vocês. Sabe que o teu certo, o meu certo pode ser errado para Deus. Pode ser errado para muita gente. Você pode fazer entrevista e falar com muitas pessoas. Cada pessoa vai ter o seu próprio certo. Cada um acha que o seu certo é que é certo. Então não importa se os outros têm razão ou não. O meu certo é o meu certo. De novo aí em 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 3. Abre aí 2 Timóteo. Olha o que fala sobre o egoísmo nesse texto aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 3. Saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigo do bem. Isso é o resumo de pessoas egoístas. Então, é isso que é ser egoísta. O segundo problema de nós não sermos humildes é o orgulho. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu quero ser reconhecido. Eu só vou fazer alguma coisa se as pessoas
depois perceberem, ou se elas realmente vierem me agradecer porque eu fiz alguma coisa. Eu preciso ser reconhecido. Agora eu pergunto para vocês, orgulho do quê? Do que nós podemos ter orgulho? Tudo que eu falo, tudo que nós falamos, alguém já falou primeiro. Ou na Bíblia, ou até mesmo em outras ocasiões. Tudo que nós fizemos, alguém já fez primeiro. Se não fez exatamente como nós fizemos, talvez um pouco mais, menos elaborado do que é hoje, mas já foi feito. Vocês podem investigar que a moda de hoje já aconteceu no passado. E tudo se repete. E tudo se repete. Então, orgulho do que nós temos? Orgulho de eu estar certo? De eu não ser humilde? Sabe o que é isso? É uma falsa humildade. Isso é uma falsa humildade. E esse orgulho, essa falsa humildade, é a falta de sabedoria. Tiago, um pouquinho aí mais para frente também, abre depois de Hebreus aí, capítulo 3 também, do 13 ao 18. Fiz uma coleção de capítulos 3 para esse estudo. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18. Olha o que diz aí. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração a inveja amarga, a ambição egoísta, não se glorie disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pois pacífica, amável e compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O que eu quero destacar nesse texto aqui é que as obras praticadas com humildade provêm da sabedoria. É no final do versículo 13. As obras praticadas com humildade provêm da sabedoria. Então, se eu sou uma pessoa egoísta e orgulhosa, me falta sabedoria. Terceiro, que implica em não ser humilde, é a falta de amor. E isso é bem simples de explicar. Eu estou tão cheio de mim mesmo, de orgulho, de egoísmo, que não tem espaço para o amor. Não tem. Uma ilustração sobre o orgulho. Pega um pé de alface, coloca um vinagre nela, ou qualquer outra salada, e guarda ela para o dia seguinte. Pode guardar na geladeira. Pode botar num microfilme, pode pôr num pote com tampa de pressão. No dia seguinte ela está murcha e azeda. Isso é orgulho. Vamos dar um exemplo sobre o amor, uma ilustração sobre o amor. Você pega uma comida, uma carne, qualquer coisa, e você põe óleo, banha. Ela permeia, ela isola, ela conserva, ela protege. Isso é o amor. No tempo antigo, na colônia, a gente não tinha geladeira. Cozinhava a carne e deixava dentro da panela com banha. Ou qualquer comida. E não estragava. Mas faz isso com vinagre. Então, esse é o exemplo de amor. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, fala também sobre isso. Abram lá, 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7. 1 Coríntios 13, 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Esse é o que nos protege. Então, qual a razão de nós não sermos humildes? O egoísmo, o orgulho e a falta de amor. Essas são as razões pelo qual não somos humildes. Se nós não tiver orgulho e o egoísmo e tiver amor, nós com certeza vamos ser humildes. Tiago 4, 6, não precisam abrir lá, mas diz assim: mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse é um versículo que você deve ter na tua porta da geladeira. Tá? Lembre-se disso. Se você não tem, coloque. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Então agora vem a parte boa. Como é que eu posso ser humilde? Antes era como eu não posso. Agora é como eu posso ser humilde. E começa em Colossenses capítulo 3. Como eu já falei antes, a coleção dos capítulos 3, né? Abre aí Colossenses 3, do 12 ao 14. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoando as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, primeiro de tudo, eu tenho que reconhecer que eu sou orgulhoso. Segundo, eu tenho que esvaziar-se de mim mesmo. Por que esvaziar-se? Porque Deus colocou em mim tanto o querer como o realizar. Volta um pouquinho aí, Filipenses capítulo 2, 13 e 14. Eu preciso esvaziar de mim mesmo. Filipenses 2, 13 e 14. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixa, sem discussões. Então, é Deus quem coloca em nós, em mim, o tanto o querer como o realizar. Então, se eu sou alguma coisa, se Deus me fez alguma coisa, não é mérito meu. Se Deus não colocar, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Considerar o meu próximo superior a mim mesmo, como a gente já leu em Colossenses, isso também me faz me tornar humilde. Permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim. Como é que eu posso permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim se eu estou cheio do meu próprio orgulho e eu estou tão cheio de mim mesmo? Não tem como. Não julgar pelas atitudes, olhar para o coração do próximo. Como a gente tem facilidade de julgar as atitudes do outro. Mas lá no coração dele, o que levou ele a fazer aquilo? O que levou? Lá no coração. A Bíblia diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo significa aceitar e amar. Não significa julgar e condenar. É tão difícil isso hoje. É tão difícil porque a gente não consegue fazer isso. A gente consegue julgar pelas atitudes da pessoa. Ah, olha como é que fulano agiu lá. Olha lá no trânsito, ele cortou. Ah, ele buzinou. Ele xingou. Ah, olha como é que fulano se veste. Está devendo em volta, mas olha a beca da pessoa. Um monte de coisa a gente julga pelas atitudes. Mas olha o coração da pessoa. Deixa eu falar uma frase para vocês. A sua maturidade espiritual busca o benefício para o seu próximo. Outra vez. A sua maturidade espiritual busca o benefício para o seu próximo. Um exemplo de humildade. A comunhão na igreja. Ou melhor, nem a comunhão na igreja. A comunhão da igreja. Muda tudo. Da igreja. Igreja não é só aqui. Igreja não é essa sala. A comunhão da igreja. Deus nos fez primeiro para sermos igreja. Desde o princípio, Deus tentou, através de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, de muitos, ter o seu próprio povo. A sua igreja. E até hoje Ele está tentando. Até hoje, através de Cristo. Então, primeiro de tudo, Deus nos fez para sermos igreja. Ponto. Depois vem as outras coisas. Depois vem o meu bem-estar. Depois vem as coisas materiais. Depois vem o ser bem-sucedido. Primeiro de tudo, o propósito nosso aqui na Terra é sermos igreja. Se você está negligenciando esse princípio, o resto não tem importância. Sinto muito, gente. Tudo o resto que você fez, você pode alcançar 30% do mundo. Não vai resolver nada. Vai ficar aqui. Primeiro é sermos igreja. Ah, por que eu não saio de casa? Por que eu não vou visitar as pessoas? Porque a minha televisão é melhor, porque o meu sofá é excelente, porque o chimarrão que eu faço, ninguém faz igual. A pipoca que eu faço fica crocante, macia. Todas as coisas que eu tenho em casa é melhor. Então eu sou egoísta, eu fico na minha casinha, dentro, né, do meu conforto. E que se dane a comunhão. Em segundo, eu não vou com a cara de muitos. Eu vou com a cara de alguns só. Ah, eu não gosto de estar com aquela pessoa. Por que eu vou ir na casa dela? Por que eu vou convidar para ela estar na minha casa? Olha as atitudes dela.
Ela sempre vem e repete as mesmas coisas, sempre os mesmos problemas, aquela ladainha. Eu não quero mais ouvir problema dos outros. A pessoa também vive com problema porque quer, porque se coloca no problema. Isso é egoísmo, gente. Isso é falta de humildade. Ou então, pior ainda, eu tenho medo de abrir a minha vida para as outras pessoas. Vai que alguém descobre os meus pecados. Vai que alguém sabe que eu não estou fazendo tudo certo e depois vão me condenar e vão me julgar. E pior ainda, muitas vezes eu não quero crescer espiritualmente. Eu sou autossuficiente. Eu vivo dentro de 4 paredes, faço discipulado com Deus. O próprio Jesus Cristo é meu discipulador. Não preciso das pessoas. Eu sou sábio aos meus próprios olhos. Aos meus próprios olhos, eu sou sábio. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Vocês conhecem a história do vazio, né? Todos nós que tivemos um abismo ligado, a gente ouviu sobre o vazio. Que o ser humano tem um vazio. E quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Faz de conta que esse suco laranja aqui é o Espírito Santo. Olha quanto está livre aqui, ó. Sabe o que é pior hoje? Que nós aceitamos a Jesus e temos o Espírito Santo, é que essa parte aqui, ela não está mais vazia. Ela está cheia de nós mesmos. Ela está cheia de mim. Ela está tão cheia de mim que não tem como o Espírito Santo entrar mais, subir mais. Não tem. O Espírito Santo está aqui embaixo, sufocado, porque eu estou tão cheio de mim mesmo que não tem espaço. E o pior é que tem alguns ainda que colocam a tampa. Bota a tampa, lacra a garrafinha para que não saia nada de mim daqui dentro e também não entre mais nada. Eu sou sábio aos meus próprios olhos. A Bíblia diz, cuidado, você que se acha sábio aos seus próprios olhos. Você pode ser considerado louco. Pode ser que as coisas não sejam do jeito que você entende. Então, nós precisamos abrir o nosso coração. Nos esvaziar de nós mesmos, nos humilhar, como Jesus fez. Ele se esvaziou e se humilhou, para que o Espírito Santo possa vir e encher o meu coração. Para que o Espírito Santo venha e tome conta de mim. Vocês sabem por que o mar é tão grande? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele se colocou abaixo de todos os rios. Por menor que seja o córregozinho, ele vai ir para um rio maior, depois para outro, depois vai acabar lá no mar. Então o mar é tão grande porque ele se colocou abaixo de todos os rios. E segundo motivo, o mar, mesmo sendo grande, ele nunca se enche. Por mais que todos os rios corram para lá, ele nunca se enche. Isto está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Então se nós só seguir esse exemplo já basta. Nós precisamos nos colocar abaixo e nós precisamos parar de ser cheios. Senão não entra mais nada. Não entra mais nada. Então, já que a gente tem essa facilidade de ser egoístas e de ser orgulhosos, eu quero dar 3 áreas para cada um de vocês, para cada um de nós que a gente tem que cuidar. E 2 delas nós podemos fazer sozinhos. Olha que importante. Né? É tão importante que, mesmo que eu seja egoísta e orgulhoso, eu ainda posso fazer 2 áreas sozinho. A primeira delas é um devocional com Deus. Todos os dias. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu briguei com a minha esposa. Não estou bem com a minha esposa. Então eu não oro, eu não leio a Bíblia. Eu briguei com meu marido, briguei com meu filho. Não vou na igreja. Não vou visitar ninguém, estou nem aí. Deus também não me ama, não me cuida. Deus não brigou contigo. Deus não te falou nada. Foi você que brigou. Foi você que arrumou o problema. Então, primeira coisa que nós temos que ter é uma vida com Deus, independente das pessoas. É como eu disse antes, nós temos que ser igreja, eu tenho que ser eu e Deus acima de tudo. Quando você chegar lá no céu, não adianta explicar que alguém te fez você errar, alguém te fez te afastar de Deus, não adianta. Isso não vai resolver. Essa justificativa não cola. Para Deus, não. Então, o primeiro ponto aqui é ter esse tempo com Deus, é orar, é se lamentar, é quebrantar. Coloca os teus problemas, tuas dificuldades para Deus. Nem reclama com a pessoa que está te fazendo mal, nem xinga a pessoa, nem briga. Não vai mudar. As pessoas não mudam. Não vai adiantar. A gente quer exigir, cobrar que a pessoa seja diferente. Perda de tempo. Perda de tempo. Vai, dobra o teu joelho, ora para Deus. Pede para que Deus trabalhe no seu coração. Que você entenda qual é o propósito. E pede para que Deus trabalhe no coração daquela outra pessoa que você acha que precisa mudar. Porque muitas vezes você acha que a pessoa precisa mudar, mas Deus está dizendo, olha, primeiro eu quero que tu mude.
tá? Tu tá achando que é a tua esposa ou que é o teu marido? Não, primeiro é tu. É para ti o assunto aqui, é para ti entender esse problema. Depois é o outro. Sempre o primeiro sou eu. Sempre. O segundo ponto é a disciplina do corpo. O que é a disciplina do corpo? Não é só comida, bebida, exercício físico, que isso tudo é muito importante. Tem que ter uma disciplina muito boa. Mas é o cuidado com a mente e o coração. Cuidado com a fofoca, com a inveja, com a falta de perdão e com as coisas do mundo. Isso é a disciplina do corpo. O que eu jogo para dentro da minha mente e do meu coração? Tem que ter um filtro. Eu tenho que ter esse cuidado. Se eu não fizer isso, eu vou estar cheio de coisas sem serventia. E não vai ter espaço para o Espírito Santo, não vai ter espaço para as coisas boas. Porque eu estou tão cheio, tão contaminado de coisa ruim. Então essas duas primeiras aqui eu posso fazer sozinho. Cada um pode fazer sozinho. Não depende de ninguém. É só ser humilde. E o terceiro ponto é o discipulado. Discipulado, o que é discipulado? Quando Jesus veio para a terra, ele formou 12 discípulos. Jesus fez um discipulado com 12 pessoas. Andou tempo junto, ensinou, explicou. É o discipulado, é o relacionamento. Aí deixa eu dar um exemplo para vocês. Hoje nós vivemos uma era das redes sociais, né? Hoje nós temos 7 gerações perdidos na rede. Perdidos na rede, né? Criança, adolescente, jovem, casais jovens, casais médios, melhor idade, pé na cova, todo mundo perdido na rede, né? Todo mundo perdido na rede. Daí você acha uma mensagenzinha bonitinha lá na internet e manda para aquela pessoa, olha que legal, tal. A pessoa manda positivo, coraçãozinho, carinha de choro. Ótimo. Beleza, a pessoa gostou e tal. Mas que discipulado é esse? Que andar junto é esse? Vocês sabem que eu não tenho celular, eu não sou contra. Aliás, eu não tenho WhatsApp. Eu não sou contra as redes sociais, eu uso alguma coisa. Eu acho que é bom. O que falta é o equilíbrio. O que falta é o equilíbrio para as pessoas. Aí que discipulado, que andar junto é esse? Como é que tu vai servir a pessoa? Como é que tu vai chorar com a pessoa? Como é que tu vai abraçar a pessoa? Como é que tu vai demonstrar uma atitude de amor com a pessoa, se tu não anda junto com a pessoa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você pode ler a Bíblia mais 80 vezes até o final da sua vida. Você vai se encher de conhecimento. Mas se você não praticar, tu não vai crescer. Tu não vai melhorar o teu caráter. Você vai continuar sendo uma pessoa sábia aos seus próprios olhos. Porque sábio é aquele que usa o conhecimento com sabedoria. Essa é a definição de sabedoria. Esse é o cara sábio. Então, cuidado com essa contaminação das redes sociais. Cuidado. Isso está tirando o tempo de muita gente e está fazendo com que nós não sejamos igreja. Igreja é andar junto, como era lá em Atos. Eles andavam junto, tinham tudo em comum, partilhavam seus bens, as suas coisas, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Isso é ser igreja. E se nós não cuidar disso, nós vamos se afastar cada vez mais. É a tendência, cada um no seu cantinho, né? Pega no seu celular, abre ali. Eu quero saber sobre perdão, tá? Busca o tema ali, perdão, você vai ver todos os versículos. Beleza. Você entendeu o que é perdão? Perdão é chegar eu pro Ayrton e dizer, me perdoa porque eu errei. Porque eu fui um hipócrita. Me perdoa. Isso é o tema. Não a palavra perdão. Isso faz toda a diferença. Agora, para nós finalizar, eu quero que vocês abram em Romanos, versículo 12, que eu vou pegar um texto que é um exemplo bíblico sobre humildade. Romanos capítulo 12, do 9 ao 16. A palavrinha em cima ali é amor, né? O amor. Olha o que diz aí. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem.
Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso resume tudo o que eu falei até agora. Se você colocar esses... quantos versículos dá aqui? 9 a 16. 7 versículos em prática. 7, 8 versículos em prática. É o suficiente. É o suficiente. Aí você vai ter sabedoria. Associar-se. Andar junto, viver com os santos. Isso é sermos humildes. Vamos baixar a nossa cabeça. Vamos pedir que Deus nos dê esse entendimento. E que a gente consiga colocar em prática esses 3 propósitos. Devocional com Deus diariamente. Cuidar, disciplinar o corpo para não ser contaminado. E exercer o discipulado. Exercer a comunhão. Sermos igreja. Igreja fora do prédio. Igreja durante a semana, em todos os momentos. Senhor Deus, eu quero louvar a Ti, Pai, por essa manhã, por nossas vidas, Deus. Porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. E em Ti, Senhor, está a plenitude da sabedoria. E que nós possamos, Senhor, entender o propósito que estamos vivendo aqui na terra. E vivendo nesse momento, Pai, na nossa era. Independente das gerações que passaram ou as que vão vir adiante. Que nós sejamos igreja. Pai, aquebranta o coração de cada um. Coloca em cada um o desejo de ser humilde, de ser semelhante a Cristo. De esvaziar-se a si mesmo. E poder praticar obras, ter atitudes que revelam humildade e amor. Como Jesus fez e nos tem deixado como exemplo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai. Usa cada um de nós, Senhor, como um instrumento de revelação da Tua palavra, do Teu Evangelho. Como uma ferramenta perfeita que pode fazer a diferença aonde estiver, oh Pai. Eu te peço por isso, Pai. Abençoa cada um de nós. Abençoa esse dia e que a gente possa ter momentos a partir de então que agradem e honrem o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.